Bom, para finalizar então esse nosso conteúdo de arquivos, a gente vai gerar um gráfico. Como é fácil de fazer, vamos dizer assim, né? A gente vai gerar um gráfico para ver essas informações aqui na forma de um gráfico de barras e depois também de um gráfico de pizzas. A gente poderia também gerar gráficos com barras comparando, né? Por exemplo, português e inglês ou alguma coisa assim, mas nesse exemplo aqui eu estou fazendo apenas um gráfico mais simples só para mostrar o que dá para fazer. Depois, claro, nas referências ali você vai ver como ir atrás da Matplotlib, que é a biblioteca que a gente vai usar para fazer mais detalhes. Aí ela é muito rica. A quantidade de coisas que dá para fazer, de exemplos que tem para fazer de gráficos é muito legal. E, claro, não basta você manipular os dados, você tem que apresentar eles de uma forma que as pessoas possam, né, visualizar, até mesmo você visualizar melhor, e os gráficos são excelentes para isso, ok? Então, a biblioteca Matplotlib, se você não tem ela no computador, você vai importar ela com o pip install Matplotlib, né? Mas aqui no caso do Colab, ela já está disponível. A gente fez aqui, ó, import matplotlib.pyplot splt. Então a gente pegou um subpacote do pacote matplotlib e deu um apelido para ele, plt, para ficar mais sucinto, né? Mais enxuto, ficar um pouco menor aqui o código, tá? Aqui eu fiz uma separação, então ó, eu peguei todas as letras, né, as mais comuns, ele gera aquela tupla, eu usei o comando zip para desempacotar e separar a primeira parte da segunda parte. Então, ó, rótulos vai receber todas as letras e valores vai receber os valores correspondentes, para que eu possa gerar o gráfico com as legendas e tudo mais. Eu dei um nome que eu para o título, frequência de letras em inglês, e gerei um gráfico de barra com rótulos e valores. E está aqui o gráfico, ó, certo? Não coloquei aqui os números correspondentes, né? É uma coisa que vai ficar como tarefa para vocês fazerem depois, colocar aqui os números e, enfim, dá para colocar legendinha se tiver vários gráficos, né? Várias barras com cores diferentes. Enfim, tem um monte de situações que dá para fazer a mais aqui, mas vejam, com 4 linhas eu consegui gerar um gráfico a partir daquelas informações de um arquivo texto que eu li, certo? E eu posso gerar um gráfico de pizza também, olha, valores, né? Eu tenho aqui um parâmetro labels igual a rótulos, aqui eu tenho para colocar o percentual de cada é, lado da pizza, de cada fatia da pizza, e aonde começa o gráfico, tá? Para começar a 90 graus, acho que ele começa aqui do lado, se não me engano. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, ó. O gráfico ele começa aqui, ó. Então, T, E, não, E, né? E, T, A. Então ele vai ordenando aqui, ó. E dentro ele coloca o percentual. Se eu quiser com casa depois da vírgula, eu posso mudar aqui. É só colocar aqui, ó, 1.1, por exemplo, ele vai colocar uma casa depois da vírgula. Então, é bem tranquilo de entender esse cara aqui, certo? E ele gerou para a gente um gráfico completo. Se eu quiser um gráfico que não tenha todos, eu posso fazer também, tá? Só que no caso do gráfico de pizza, ele vai fazer proporcional ao que eu coloquei, certo? Então, ele vai fazer sempre os percentuais em relação às letras que eu coloquei. Nesse aqui de cima, não. Aqui eu posso até fazer, ó. Quero só as 10 primeiras, não tem problema. É muito fácil de fazer. Percebem? Então, é muito legal, né? A facilidade que eu tenho de gerar um gráfico, modificar um gráfico e visualizar as informações, né? E se eu quiser pegar um outro arquivo, basta eu mudar o URL lá em cima, no começo do programa, né? Mudando aquela URL, mudando aquele caminho da onde eu coloquei o arquivo lá, eu posso gerar um gráfico de outro texto, de outra língua, enfim. Então eu tenho aqui uma estrutura completa aqui para vocês entenderem um pouco melhor isso, ok? Então basicamente é isso aqui, é que eu gerei o gráfico, né? Como eu falei, no computador de vocês basta instalar. E aí eu peço aqui um exercício. Então o exercício é criar um programa que leia um livro no formato texto, como a gente fez aqui, num idioma diferente do inglês. Pode ser português, alemão, polonês, sueco, o que você quiser, tá? E cria um gráfico de barras com a frequência das letras desse idioma, tá? Eu quero que o gráfico tenha um título, tenha os rótulos dos valores em cada barrinha, que eu não coloquei ali, para não ficar muito fácil para vocês também, né?
E opcionalmente, seria bacana se você fizesse isso, eu gostaria muito, incluir um ou dois idiomas a mais, né? Fazer barras múltiplas, o que seria um negócio muito bacana para comparar a frequência, tá? Esse programa pode tanto ser feito um script, um programa.py e colocado lá no Classroom para mim, quanto vocês podem criar um collab novo e colocar o código dentro de um collab, porque daí você não precisa importar nada no seu computador local e tal, como ficar melhor para vocês. Só que se for no collab, eu quero que ele seja feito numa única caixa, tá? Então, ao invés de fazer que nem eu fiz assim, todo quebradinho, eu quero que você pegue o código inteiro e coloque numa única caixa dessa aqui. Porque se você colocar numa única caixa, eu consigo executar ele numa única vez, eu consigo copiar esse código, jogar num script no meu computador e tendo os módulos instalados, eu consigo rodar o programa lá. Certo? Claro, eu vou tirar lá os wget, vou baixar o arquivo na mão, mas eu consigo fazer isso tudo localmente. Na verdade, o wget vai continuar, né? O que eu vou tirar é o negócio do drive lá. Então, eu queria todo o código numa única caixinha, um programa completo. Tá? E é essa tarefa que vocês têm para isso aqui. Como eu falei, isso aqui é só para a gente ilustrar. Vocês vão depois ter milhares de outros usos possíveis aí, né? Com o uso de arquivos, tá? Eu coloco aqui, então, algumas referências. Material muito bom sobre contadores em Python, inclusive o Counter e outras bibliotecas, como o Defodict, que eu não citei aqui. Eu coloco aqui um texto falando sobre frequência de letras em vários idiomas, que é um texto bem legal. Tá? Você pode, então, ter a curiosidade de bater, né? Comparar as letras, né? Em outros idiomas, ó, para ver se faz sentido, ó. E, T, A, O, para ver se fecha. Até os percentuais você pode ver que fecha. Tá? Não importa qual texto, qualquer texto em inglês que você pegar, vai ter essa frequência. E esse português que você pegar, vai ter mais ou menos o mesmo percentual. Tá? Então, é bacana validar aqui. E aqui eu botei um exemplo de gráficos com barras ó, múltiplas, ó, que é o que eu gostaria que vocês fizessem opcionalmente lá. Ó. Então aqui ó, ele mostra como ele gerou esse gráfico, tem tudo com fonte aqui prontinho, é só estudar um pouquinho aqui. Você consegue gerar um gráfico com 2, 3 barras bem bacana. Tá? Então, esses são os exemplos, esses são os exercícios a partir desse material de arquivos. Ok? Então, é isso, gente. Bom trabalho. Agora é só trabalhar.